E agora é hora de entrevista aqui no Olá Curiosos. O Thiago de Souza é compositor, roteirista, humorista e agora também é Ghostbuster. Ele anda caçando fantasmas no projeto O Que Te Assombra, que cataloga histórias de assombrações em cidades, em monumentos, né, por toda parte, e que foi tema de entrevista aqui em maio passado. Agora, às vésperas da Copa do Mundo do Catar, o Thiago e seu grupo começaram a contar causos de fantasmas em estádios de futebol, gente. Olha, o que te assombra no futebol? Os primeiros episódios já foram publicados no canal O Que Te Assombra. Daqui a pouquinho o Thiago vai dizer exatamente onde a gente acha cada episódio, o que tem de bom. Então, vou dar um bom dia aqui para o Thiago. Thiago, antigamente a gente só falava de fantasma no futebol quando o time estava perto de ir para a Série B, né, do rebaixamento. Mas não é mais só isso, não, né? Bom dia. Bom dia, Marcelão. Eu tô acostumado com esse tipo de fantasma porque eu sou pontepretano, né? Então, esse fantasma eu me encontro com ele todo campeonato, praticamente. Ano sim, ano não, né? Ano sim, ano não. Não, você vê que a gente agora tá bom. Agora a gente se livrou do fantasma do rebaixamento da Série C do Brasileiro, mas estamos na Série B do Paulista. Então a gente não escapa dele, já somos super íntimos do fantasma do rebaixamento. Mas Marcelão, a gente adora comunicar universos, né? E o sobrenatural ele sempre é colocado numa prateleira da nossa existência muito alegórica, eu diria assim, né? E a gente começou a procurar nessas histórias lógico, com essa associação, Copa do Mundo chegando, mês do Halloween, o próprio cenário social do Catar é um cenário muito esquisito para a gente, né? Acho que para todo mundo, né? Quer dizer, uma proibição de coisas assim que sei lá quando a gente teve proibição de, por exemplo, de relacionamentos, e não é nem de contatos de pessoas do mesmo sexo, carinho ou relacionamento mesmo, quer dizer, crime, ser considerado crime, enfim, tem um monte de coisa. E a gente achou que ia ser legal fazer uma busca pelas histórias dos fantasmas nos estádios. E a gente imaginava que isso aconteceria, de ter esse recorte social junto. E, de fato, ele vem com tudo mesmo. Quando a gente conversou em maio passado, né, a gente estava falando de teatros, né, das cidades. Então, por exemplo, no Teatro Municipal aparecia lá o fantasma de Carlos Gomes, né, o Teatro Municipal de São Paulo, em Campinas ele também dava uma passada. No Rio também. No Rio também. O Carlos Gomes não para, né? Está fazendo turnê pelo Brasil. Fantasma de Carlos Gomes. No caso de estádios de futebol, os fantasmas são sempre ex-jogadores, Thiago? Não necessariamente. Às vezes não. Podem ser também, como o caso da Fonte Luminosa, que o time da Ferroviária, que tem um fantasma que era um ex-jogador, que é um goleiro chamado Sandro, que a Ferroviária perdeu uma final de A2 e ele foi muito estigmatizado e ele ficou lá no gol da Ferroviária. Até hoje ele aparece lá e às vezes ele está no vestiário, mas às vezes ele aparece no gol. Então ele às vezes é jogador, mas nem sempre. A gente tá fazendo um estudo sobre os fantasmas do estádio St. Mary, do Southampton, na Inglaterra, né? E é isso que é muito legal. A gente começa a ir para os lugares. Por exemplo, eu não sabia que Southampton era a cidade de qual partiu o Titanic. Imagina, nem imaginava. E é engraçado, porque uma mudança de estádio, o estádio do St. Mary é um estádio novo, e foi construído no lugar que era uma área de um tipo de civilização anglo-saxã, e essa civilização tinha, lógico, enterramentos no lugar, né? Então os especialistas começaram a ir tentar entender por que o Southampton só perdia depois de ter mudado para o estádio novo, e aí descobriram que tem um parque arqueológico anglo-saxão lá embaixo do cemitério, lógico, na área inteira, mas embaixo do estádio. Então não é um fantasma de um ex-jogador que está por lá, é um fantasma bem mais antigo do que qualquer jogador de futebol. Vocês começaram essa série, Thiago, com o Maracanã, né? Até começaram bem. Que tipo de fantasma tem o Maracanã? Eu não quero não precisa contar a história toda,
porque eu quero que as pessoas fiquem curiosas para ouvir os episódios, que são episódios curtos, né? Dá para ouvir tudo muito rápido. Então, só dá um trailer do tipo de fantasma que tem no Maracanã. Eu conto, Marcelo, não me importo nem um pouco. Assim, eu já estou falando do episódio, por exemplo, que a gente ainda não colocou no ar. Esse do South Capitol eu não ligo, eu vou falar com você de todos, viu? Até porque tomara que as pessoas também procurem as histórias e comecem a contar elas, porque essa é a nossa maior obsessão, que todo mundo conte as histórias. O do Maracanã, muito diferente do que todo mundo imagina, né? Que é ligado ao maracanazo, aquela coisa toda. Não é isso. Os fantasmas que aparecem, que inclusive a gente não pode deixar de dar o crédito, que foi no livro do Luiz Antônio Simas, né, do professor Simas, que ele deu essa dica para a gente foi buscar um pouquinho mais de informações sobre os fantasmas dos jesuítas que dançavam ali na frente da entrada do estádio do Maracanã, quando ele estava sendo construído. Então, o fantasma do Maracanã não tem nada a ver com futebol, mas tem muito a ver com aquela região, e especialmente com esse processo de colonização e de evangelização que a gente sofreu. E é interessante o estigma que fica, né, disso, porque os jesuítas, embora eles fossem totalmente contrários à escravização dos povos originários, até porque a missão deles era evangelizar as pessoas que estavam aqui no Brasil, eles nunca foram contra a escravização dos negros. E o Maracanã foi palco de uma das maiores maldições que estigmatizou todo um tipo de jogador, que é exatamente o goleiro negro, a partir do Barbosa, que foi estigmatizado, que levou a culpa de uma seleção inteira na Copa de 50. Então é interessante como, sem querer, e isso a gente nunca podia imaginar que os fantasmas que aparecem lá estivessem ligados a alguns temas, e algumas mazelas, algumas maldições que nascem a partir disso continuaram lá. E a gente assistiu essa com o Barbosa, um estigma que, graças a Deus, graças a caras como Aranhas, que são militantes, inclusive, da causa negra, né, foi deixada de lado, né? Não só por serem grandes goleiros, mas também para lutarem contra o racismo que permeia o nosso futebol até hoje, né? Então é muito legal avançar essas camadas, a gente acha muito gostoso. Eu adorei também. Aí o Thiago foi me mandando os links e eu fui ouvindo, só que eu ouvi de trás para frente, eu ouvi o 3, o 2 e o 1. No meio tem um estádio que eu conheci, tem uma história maravilhosa, que é o Estádio Nacional do Chile. E eu fui ao estádio, fiz a visita guiada, conheci a história, né, daquele trecho hoje que faz uma homenagem justamente aos torcedores perseguidos pela ditadura ali, mas eu não ouvia essa ligação com fantasmas. Thiago, explica um pouquinho dessa história. A história da Escotilha 8, né, assim, rapidamente, eu não sou exatamente um especialista, embora eu saiba da história, né, o Estádio Nacional do Chile ele foi usado como campo de concentração pelo Pinochet, né, aquele ditador sanguinário, que demônio, que ele usou o estádio como um campo de concentração, e num espaço muito curto, ele torturou e matou muita gente lá dentro. E a Escotilha 8, ela era um dos lugares de seguro dessas pessoas. Então elas saíam um pouco, elas tinham um mínimo contato com as famílias, às vezes colocavam bilhetes, porque era um portão que dava acesso ao estádio, a um trecho da arquibancada, mas ali elas ficavam também, quando os guardas percebiam, tiravam elas de lá. E os relatos de lá são sempre relatos desse tipo de energia que me parece muito mais uma cicatriz do lugar do que qualquer outra coisa. Óbvio que quando você sabe na integralidade a história, a gente fica muito mais sugestionado a perceber essas coisas, como se a gente se transportasse, como se essas energias, como se essa atmosfera nos transportasse para aquele tempo e espaço em que as coisas eram feitas, em que as maldades foram feitas. E tem uma outra questão da Escotilha 8, no espaço ali que compõe a Escotilha 8, as pessoas escreviam os nomes delas, porque elas sabiam que muito provavelmente seriam mortas e elas seriam esquecidas. Então a gente também associa isso, né, a ideia do esquecimento, e a gente acha que quando essas aparições, essas manifestações
fantasmagóricas vêm, para muito além da questão lúdica, que nos seduz desde criança sobre esses medinhos meio básicos, né? Elas trazem mensagens de outros tempos para a gente perceber, para a gente tentar mudar e para a gente lembrar e homenagear as pessoas que sofreram e que muitas vezes são esquecidas, que é o caso da Escotilha 8. Então, as aparições na Escotilha 8, ou então os contatos sobrenaturais, são sempre muito ligados a esse sofrimento, a essas mazelas, as dores desse tempo e espaço, né, em que essas pessoas foram torturadas. Então, o pessoal ouve grito, vê vulto, vê pedido de ajuda, vê, às vezes, imagens materializadas de pessoas em posições fetais, assim como fazendo referência ao sofrimento que elas passaram. E tem um traço muito chocante para mim da Escotilha 8, é que as pessoas escreviam os seus nomes nas paredes. E muitas vezes tentaram apagar, pintando por cima. Mas não se sabe por que motivo, se dá para explicar qual a razão ou não, esses nomes sempre reapareciam expressos nas paredes. A tinta não era capaz de esconder o nome das pessoas que muito provavelmente foram tiradas de lá sem vida, mas antes delas morrerem, elas escreviam, não só para serem lembradas, mas para denunciar também quem fez aquilo com elas. Então, esse contexto também, eu acho que tem um grau de atualidade muito legal. Não só pelo fato da gente estar brigando aí o tempo inteiro para preservar a democracia, que é algo que minha geração nem tanto, minha geração foi uma geração que usufruiu da democracia, talvez a sua também um pouquinho, não foi exatamente, mas também já foi, talvez você já estava, você talvez seja um pouquinho mais velho que eu, né, Marcelão? Talvez você tenha vivido um pouco mais a intensidade. Eu nasci no ano do golpe, né? Então, eu vivi o fim da ditadura no tempo de faculdade, né? Mas já era o fim, né? Não peguei a gente, chumbo de verdade. Mas a gente deve a vocês também usufruir da democracia e me incomoda muito ver gente da minha geração que sempre usufruiu da democracia não perceber isso, não perceber como ela é importante, como é importante ter um Estado que preserva a vida das pessoas, né? E é isso. E a Escotilha 8, a história do Estádio Nacional do Chile, para mim, me coloca muito em contato com isso, sabe? Por isso que é uma tristeza, talvez o episódio mais triste. A gente não vai ter um episódio tão triste como esse, mas é um episódio necessário e acho que serve de homenagem às pessoas, às vítimas e a quem lutou contra também a ditadura Pinochet, uma das mais sanguinárias da América Latina, sem dúvida, talvez do mundo, né? Não sei, mas foi muito sanguinária. Da América Latina, sem dúvida, uma das piores, né? E a gente teve o caso da seleção da União Soviética que se recusou a jogar lá, né? Exatamente. Uma eliminatória da Copa, foi eliminada da Copa por se recusar por não jogar aquele estádio justamente por causa dessas cenas de tortura. E hoje o estádio preserva uma área, né, que está lá como se fosse um memorial, né? Não é vendido nada, é uma área preservada para que não se esqueça do que aconteceu. E, inclusive, o Santiago do Chile tem um museu maravilhoso, que é um museu, justamente um memorial, um museu contra a ditadura, né? Mostrando o que foi a ditadura, né? Isso é um dos passeios obrigatórios de Santiago. Um museu arrepiante, assim. Então, é uma cidade que um país, né, que faz de tudo para não esquecer esse momento triste. Mas mexer com assombração é um pouquinho disso. Claro que a gente alegoriza, é gostoso a gente brincar com isso, mas no final das contas, grande número dessas histórias de assombração tem lá nas suas fundações mazelas como machismo estrutural, a escravidão, a ditadura militar ou as ditaduras militares de outros lugares também, né? Elas trazem isso também para a gente poder e avançar essas outras camadas. É muito gostoso exatamente por isso. Nos faz refletir, nos faz pensar e faz até trazer para o momento atual muitas coisas que já foram feitas no passado e que tiveram consequências no imaginário popular e, para quem acredita numa outra relação, numa relação espiritual, no espírito, também tiveram efeitos espirituais. Para quem acredita só no imaginário popular, tem bastante, porque são as histórias que a gente conta, e para quem acredita espiritualmente, está aí. O resultado são essas histórias de assombração que vêm e que trazem a reboque tudo isso, né?
E no episódio 3, Thiago, você conta a história de um fantasma num estádio No que eu não imaginava que o nome do estádio fosse aquele, né? É uma homenagem a um grego. Conta a história do estádio de Jacareí, em São Paulo. Stravos Papadopoulos, né? Eu nem me arrisquei a falar porque eu não ia conseguir. Mas eu demorei também. E você sabe o que é engraçado? Que é um nome que eu comecei a estudar esse nome. Eu falei, pô, que esquisito, né? Stravos. E aí eu achei um jogador que, na verdade, ele é de Cipros. Cipros é Chipre. Chipre. Ele era do Chipre e ele era dono de várias equipes. Eu não consegui, por isso que a gente não colocou no episódio, não consegui ter a certeza de que ele era o mesmo cara, mas foi um cara que foi dirigente da seleção do Chipre, teve um monte de time no Chipre, aqueles nomes maravilhosos que são impossíveis de ser ditos, ele teve vários. Mas enfim, esse é um empresário grego que rebatizou o campo do Jacareí Atlético Clube, do JAC, que é engraçado, é uma cidade que tem uma história no futebol muito antiga, desde 1910, teve várias equipes, tem uma equipe, inclusive, que teve o nome, foi rebatizada de Ponte Preta, eu sou ponte pretano, e teve uma história, também nunca ganhou nada, continua com o mesmo, não é que mudou muita coisa da Ponte Preta, da minha Ponte Preta, também nunca foi campeão de nada, mas o Jaque já foi campeão da Série C do Campeonato Paulista, e foi muito celebrado quando ganhou. E a história do Jaque, o que a gente traz, né, além dos relatos sobrenaturais, que eles vêm se exibir, né, para quem está lá, especialmente para os jogadores que moram lá em condições muito precárias, eles aparecem no campo, eles aparecem nas arquibancadas. Tem um relato muito interessante de um jogador que estava dormindo lá no alojamento, embaixo das arquibancadas, e acordou de madrugada e viu uma mulher sentada ao lado do seu companheiro de time. E aí o que ele fez? O que qualquer um faria, né? Foi lá acordar o cara, imagina, saiu correndo, largou os fantasmas lá com o cara. E aí, o dia seguinte, o cara falou, pô, eu não dormi bem, eu tive uma coisa, não sei o quê, tive uns sonhos esquisitos, e perguntou pro cara, você trouxe alguma mulher pra cá? Ele falou, cara, eu não trouxe, mas já que você tá perguntando, eu vou te falar. Tinha uma mulher do seu lado à noite aí. E aí ele falou, putz, é mesmo, cara, não sei o quê. Tá, vai conversar, ele mostrou a foto, e era a foto da noiva daquele jogador que tinha falecido. Então, é uma história de noiva fantasma dentro do estádio de futebol. Quer dizer, a mulher foi atrás do cara que continuou jogando bola. Ela faleceu, não casou e foi atrás do cara no Jaque. E eu acho interessante também que essa história do Jaque tem um outro recorte interessante, que é o do estigma dos cemitérios indígenas, né? Porque dizem que ali era uma área arqueológica de povos originários, né? Então tinha um monte de coisa. E eu acho meio triste isso, né? Da ideia da gente. E vem lá da Anchieta ainda, né? No início da colonização, da gente meio que demonizar os cemitérios indígenas, locais de sofrimento da comunidade negra. Essa é outra reflexão que a gente provoca todo mundo, né? Pô, será que era mesmo? Será que é por isso que tá? Não tem mais cara de ser porque o lugar é um portal de frustrações, de decepções com o futebol, né? O sonho do futebol nasce muito bonito. Quando o cara vislumbra a possibilidade de ser jogador de futebol, ele acha que ele vai fazer sucesso, vai jogar em grandes equipes, vai viver de um glamour que para 99% dos atletas não ocorre. Então a gente acha que muito mais do que qualquer ideia de que aquilo é um cemitério indígena, que fica fácil de. Eu falo que é risoto de queijo, com queijo, né? Você não sabe, errou a mão no risoto, joga queijo e serve que todo mundo acredita. Eu acho a mesma coisa com certas histórias. Poxa, eu acho que a frustração e o descaso, o abandono do futebol longe dos holofotes, essa soma de frustrações, ela é muito mais capaz de gerar contatos com pessoas que também, porque a moça que morreu também foi embora com essa intenção de ter se casado e não se casar. Quer dizer, é muito parecido com o jogador do Jaque, que achava que ia ter uma vida de luxo, de riqueza, de reconhecimento, e no final das contas virou zagueiro de um time
que é praticamente desconhecido. Então eu acho que a frustração... Então todos esses episódios, eles tentam fazer essas reflexões, essas conexõezinhas, né? Por que será que aparece tanto fantasma no estádio do Jaque? Será que é por isso? Será que é pelo abandono? Será que são essas vozes que querem chamar atenção, por exemplo, para a condição do futebol menos valorizado do país? Eu acho que é bonito pensar desse jeito. Tiago, eu estou há uns 3 anos escrevendo um livro que eu batizei inicialmente de O Fantasma do Museu do Futebol. Né? Esse por enquanto, é o nome do livro. E conta justamente no Museu do Futebol. A inspiração é o Museu do Pacaembu, embora não seja o Museu do Pacaembu, mas a inspiração vem de lá. É um livro que eu já terminei, não gostei, comecei de novo, né? Aí vai, volta, mas resumindo, a pergunta é: no Pacaembu, aqui no Museu do Futebol, no Pacaembu, já pintou algum fantasma também? Tem uma história. Tem uma história. Tem uma história de um zelador que morreu e que continua trabalhando lá. Não sei como ele está fazendo agora, né? Com essa crueldade que estão fazendo com o Pacaembu, né? Que é uma judiação do Tom. Sei que não pode falar judiação, mas eu não sei outra palavra que explique melhor essa maldade que estão fazendo nesse estádio histórico, né? Casa de grandes momentos do futebol, né? Mas tem sim, tem uma história desse zelador que, vez ou outra, aparece no Pacaembu. É um ex-funcionário, algumas pessoas o reconhecem, e é interessante essa, porque a gente achou um caso parecido na Bombonera. A Bombonera também tem um funcionário fantasma. Ele era um ex-técnico de basquete, do time de basquete do Boca Juniors, que também é uma coisa que a gente não tem muito contato, mas que ele fica na Bombonera e é reconhecido também na Bombonera. Bombonera e o Pacaembu também dá para a gente estabelecer uma correspondência com a Bombonera, porque o Pacaembu também era um local onde eram dispensadas várias cinzas de torcedores, especialmente do Corinthians. Quando o Corinthians não tinha time, não tinha estádio, as cinzas de muitos torcedores eram dispensadas nas arquibancadas e no gramado do Pacaembu. Então, daí também a possibilidade, não só desse funcionário, né, que é reconhecido, mas da gente ter outras histórias de assombrações, principalmente assombrações corintianas, por terem sido dispensadas no estádio do Pacaembu. A do Rui Rei, o Rui Rei tá vivo ainda, né? Eu não sei se o Rui... eu acho que eu vou ser um cara que vou pro Pacaembu por causa de 77, assim, na bronca daquele campeonato do Corinthians de 77. Se bem que foi no Morumbi, né? A final foi no Morumbi. Morumbi, né? Verdade, a final foi no Morumbi. Tiago, a gente começou falando da Copa do Catar e apareceu aquela mascote da Copa, né? Quando eu bati o olho, eu falei, nossa, é um fantasminha, né? O Laíb. Laíb, para mim, era um fantasma. Aí explicaram, não, é aquele lenço da cultura árabe, né? E aí animaram aquilo para fazer um lenço, o lenço ganhar vida, né? Mas para mim continua sendo um fantasma árabe. No Catar, tem alguma história de fantasma que a gente possa associar e falar, não, esse Laíbe é inspirado num fantasma do Catar, porque teve muito operário que morreu nessas obras. É isso que eu ia falar. Eu acho que ainda não tem. Se eles nos permitirem contar também, porque essa também é uma história muito velada, como a maioria das histórias que a gente acha depois de muito tempo, né? A gente não sabe, por exemplo, quantos funcionários morreram no Maracanã, na construção do Maracanã em 50. Os mais atuais, a gente, né, na Copa de 2014, a gente tem um pouco mais de contato. Acho que foram 2 funcionários, né, pelo menos oficialmente, que faleceram durante a construção dos estádios da Copa, mas o Catar já disseram que são muitos os operários que morreram, muitos operários estrangeiros, o que vai dificultar mais ainda a gente saber quem são essas pessoas que perderam a vida na construção desses estádios faraônicos, né, do Catar, mas eu não tenho dúvida de que em algum momento essas vozes vão voltar para cobrar
essa exibição desses nomes, né, para cobrar essa reparação e para que a gente fique sabendo quem que perdeu a vida. Infelizmente, né, é uma coisa muito triste a gente ainda em 2022 imaginar que pessoas são exploradas nesse nível e a gente sequer e as famílias sequer vão ter condição de receber alguma reparação, porque é a exploração de estrangeiros novamente, né? Quer dizer, é um ciclo muito perverso esse que a gente vive, né? No Brasil também, né? A escravidão nada mais foi do que a exploração de estrangeiros, né? De pessoas, de povos originários da África, e lá a história se repete, mas com certeza em algum momento essas vozes vão voltar e a gente espera poder estar aqui ainda para, quem sabe, a gente conta essas histórias também, né? Da Copa dessa vez. Ó, eu peguei o meu livro aqui, né? Mascotes do Futebol, do Juarez Correia, e aí na página 102 tem a mascote do Operário Ferroviário do Paraná, cidade de Ponta Grossa, e é um fantasma, né? O fantasma é a mascote, porque eles andaram, né, numa época aí do início do Operário, ganhando dos grandes da capital. E aí eles se autoproclamaram os fantasmas, né? Porque eles aterrorizavam os grandes da capital. Então, não é porque eles tinham uma ajuda sobrenatural para ganhar dos grandes? Talvez Porque o fosse pessoal, isso. porque sabe, Marcelo, na Bomboneira, eles não têm problema nenhum com os fantasmas. O Southampton tinha problema com os fantasmas. O time perdia, depois que eles mudaram pro St. Mary's, eles só perderam e tiveram que chamar vários especialistas para diagnosticar espiritualmente o que estava acontecendo. E aí teve uma bruxa super bam lá da Inglaterra que conseguiu contemporizar a situação com os fantasmas, pelo menos momentaneamente. Eles voltaram a ganhar, e aí de vez ou outra eles precisam se conciliar, fazer uns agrados lá que os fantasmas pedem. Mas na Bomboneira não foi assim. Na Bomboneira os fantasmas são bem-vindos. Quem não gostou muito do pessoal jogando cinza lá é a direção do Boca Juniors, tanto que eles montaram, você vê o volume de gente que jogava cinza na Bomboneira. Eles montaram um cemitério só para torcedor do Boca Juniors. Então hoje tem lá, sei lá, 5 mil, 5 mil torcedores do Boca Juniors enterrados num parque cemiterial no distrito de Buenos Aires, porque eles não queriam mais que as pessoas jogassem cinza no campo. Imagina, quem tinha rinite alérgica não dava para ficar, porque era tanto. Ia fazer uma brincadeira com Maradona, mas enfim, que Deus o tenha também. Melhor não. Tiago, eu vou pedir para você contar uma história para a gente terminar a entrevista, mas antes, vamos contar então dos episódios. Né? O canal é o Que Te Assombra, certo? Isso, é sempre lá no Que Te Assombra. É no Spotify, onde mais? E no YouTube, acho que são os dois que a gente tem mais. A gente coloca no YouTube, a gente coloca com uma ilustração do Matheus Haas, né? Ele faz um Draw My Life, como se fosse um retrato falado do que a gente está contando. E no Spotify, de fato, é o áudio da história, mais ou menos aquela pegadinha do Eli Correia, uma história meio radionovela. É curto, a gente não estende muito papo, não. Dá para ouvir várias de uma vez. É gostoso a gente pegar e ouvir uma temporada, porque tem várias cidades, né? A gente já tem Campinas, a gente tem São Paulo, Belo Horizonte, Piracicaba, tem os Fantasmas Imperiais, que é uma outra série nossa ligada aos fantasmas do Império, né? E algumas histórias de fantasmas portugueses, que a gente quis fazer essa associação também. E agora os fantasmas nos estádios do mundo. Então tá tudo por lá. Um episódio novo por semana. Até Isso. Quando vai? Como é que funciona essa série? A gente vai até a Copa, acho. A gente tem umas 10 histórias e é um inferno isso, porque a gente não consegue fechar nunca a temporada, porque quando as pessoas começam a se interessar, e normalmente são pessoas que gostam, elas falam, putz, eu tenho uma história para você, e tem uma história para você, e tem não sei o quê. Então começa a vir uma batelada de outras histórias que a gente adora, na verdade. Aqui, por exemplo, o da Ponte Preta, eu estou estudando as histórias, talvez eu consiga explicar a maldição da Ponte Preta a partir disso, que vem do assassinato de um macaquinho que era o macaquinho de um torcedor, e numa final, que a gente não ganhou, óbvio, o pessoal ficou revoltado, botou a culpa no macaquinho e mataram o macaquinho. Ixi. Isso lá pelos anos 60, finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60. Então, talvez venha daí a maldição da Ponte Preta. Vamos ver. Eu conto para vocês.
Você quer que eu conte uma historinha? Vamos terminar com uma história, então, para terminar esse papo. Se deixar, história... a gente vai até vai embora. 4 da tarde. Vai embora. Eu gosto muito da história do Hernando Siles, que é uma história que também traz uma história muito interessante para a gente, porque foi o palco da primeira derrota do Brasil numa eliminatória de Copa do Mundo, lá em La Paz, o Hernando Siles, que é o estádio olímpico de La Paz, e essa história aconteceu na mesma noite, foi o jogo do Brasil, que perdeu de 2-0 da Bolívia, foi à tarde, e essa história aconteceu na noite desse mesmo dia, né? Os gols, eu não lembro o segundo cara, mas um cara que foi protagonista do jogo foi o Echeverri, né? O El Diablo Echeverri, então tem isso também, tem um cara que tem o apelido de El Diablo, que acabou com o Brasil à tarde, e à noite apareceram alguns fantasmas, que são, quem foi testemunha disso foi o administrador do estádio, que precisava fechar o estádio depois de todas as verificações, depois do jogo, um dia glorioso para o futebol boliviano, né? Ainda muito eufórico. Ele foi até o campo, tinham 14 garotos jogando bola. E ele falou, claro, compreensível, eles entraram aí, Bolívia ganhando do Brasil, todo mundo feliz pra caramba. Ele chamou os moleques, só tinha uma passagem para ir embora, só tinha um portão aberto, que era o portão que ele fecharia, e ele chamou os garotos, falou, gente, acabou, vambora. Ele saiu, foi andando, ficou esperando, ninguém veio. Quando ele voltou no campo, não tinha mais ninguém, e aí ele fez uma verificação no campo inteiro, não achou os garotos, procurou por todo jeito, não achou, foi embora para casa, fechou, mas ficou preocupado porque ele achou que podia ter trancado esses garotos dentro do estádio, ele sabia que alguém reclamaria às crianças, então mas aí ele contou isso para alguns amigos, e alguns deles mais velhos falaram, não, cara, essa molecada já apareceu lá, na verdade é um grupo de garotos que desapareceu durante a construção do estádio, porque ali ficava um povoamento boliviano, de um dos povos, também é um povo que tem origem indígena, né? Então tinha um grupo lá, uma etnia, um tipo de vila desses povos indígenas lá, e essas crianças desapareceram na construção, então não se preocupa porque não vai vir ninguém reclamar, porque elas não são desse mundo. Hernando Siles tem várias outras histórias, uma delas a gente conversou, que é aquele do fantasma da Libertadores, que, desmascararam minha história, mas eu adoro ela. Vai saber, todo mundo fica atrás de provar se é verdade ou não, e eu falo que a gente gosta, como nós não somos caçadores de fantasmas, nós somos caçadores de histórias de fantasmas. Então, só dela acontecer, só dela ser contada, a gente já adora, independente do que for aquilo, se aquilo for uma experiência humana, sobrenatural, ou aqui desse planeta mesmo, desse plano mesmo, pra gente tanto faz. O gostoso é a história existir. Que legal. Olha, sempre papo muito legal com o Thiago de Souza, que é compositor, roteirista, humorista, né? Ele faz um trabalho super bacana também no grupo Os Marcheiros, que a gente sempre recomenda, que é uma visão criativa ainda da política brasileira, né? Cada dia mais difícil, mas os marcheiros aí que o Thiago e o Daniel Battistoni fazem é um trabalho muito bacana. E o Que Te Assombra, eu tenho acompanhado nas redes sociais, são grupos que só aumentam de pessoas que gostam de ouvir as histórias. O Thiago é um tremendo mestre de cerimônias, um grande anfitrião. Obrigado, Marcelo. Ele vai contando as histórias, vai prendendo a nossa atenção, e agora contando essas histórias dos estádios de futebol, também nos canais O Que Te Assombra, no YouTube e no Spotify. Então, o Thiago é compositor, roteirista, humorista e caçador de histórias de fantasmas. Essa aí. Fantasma mesmo, ele deixa tudo onde ele encontrou, ele não pega Deixa nenhum. lá, espero não trazer nenhum comigo. É isso. Thiago, super obrigado pelo papo, me diverti muito nos primeiros episódios, recomendo. Obrigadão, agora Marcelo, vou ficar ali esperando sempre episódios novos. Muito obrigado. Pô, Marcelo, eu sou seu fã demais, cara. Você não sabe como eu fico feliz toda vez da gente se encontrar, da gente se falar. É uma realização. Eu tenho que comprar uma roupa nova, né? Porque aquela história, não tenho roupa para isso. Então eu tenho que sempre comprar roupa nova para falar com você. Mas, pô, cara, para mim é uma realização, de verdade. Muito obrigado, Thiago. A recíproca é verdadeira. Eu gosto demais do trabalho que vocês fazem já há bastante tempo. E a gente vai continuar, Thiago, falando de Copa do Mundo aqui no programa, porque agora é hora da entrada do Thiago José Berg, nosso professor,
autor dos livros Bandeiras de Todos os Países do Mundo, Hinos de Todos os Países do Mundo, e toda semana ele vem aqui para contar histórias, né? Ele faz como você, histórias e curiosidades de bandeiras e hinos de países que vão disputar a Copa do Mundo do Catar. Um abraço, Thiago. Que Agora legal. para o Thiago. Vamos lá. Um abraço, Thiago. Bem-vindo.